Fala pessoal, professor Marques Cruz aqui com vocês em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre carga e descarga de capacitores. Então vou mostrar a vocês aqui como acontece esse processo, como se dá o equacionamento e eu vou fazer a dedução matemática para a gente poder chegar então nas fórmulas que nós vamos utilizar aqui para resolver sistemas que possuem circuitos com capacitância e resistência em série em corrente contínua, tá? Então vamos iniciar aqui esse circuito analisando aqui como é o circuito, né? O circuito que a gente conhece. No caso aqui eu coloquei essa figura mostrando para a gente como é que funciona um circuito RC. A gente tem aqui uma fonte de alimentação que nós vamos chamar de epsilon, certo? Aqui está um Ezinho, mas a gente vai chamar de epsilon no equacionamento, certo? A gente tem aqui uma chave, certo? Esse S significa vem do switch, né, que é chave em inglês. Então essa chave ela está inicialmente aberta. Na hora que a gente fechar essa chave, o que é que vai acontecer? A gente vai começar a carregar esse capacitor, certo? E como o resistor está em série, quando esse capacitor começa a carregar, vai haver uma corrente aqui. Então teremos uma corrente que vai passar por aqui, sendo que no capacitor em si não passa corrente. O que vai acontecer é um acúmulo de cargas aqui no capacitor, certo? Em ambos os lados aqui das placas desse capacitor. Então ele vai acumular de forma que quanto mais tempo se passa, maior vai criando uma barreira de potencial aqui, de forma que quando passar muito tempo mesmo, nós podemos dizer que esse capacitor aqui é um circuito aberto. Então o que vai acontecer com ele é que ele vai aumentando a sua resistência. O que acontece então com a tensão no capacitor, né? Como eu falei a vocês, conforme ele vai aumentando essa quantidade de cargas, ele vai aumentando a sua DDP, a sua tensão. Então a gente tem aqui uma relação exponencial, ou seja, a tensão ela começa a crescer num formato exponencial e a gente tem aqui alguns pontos que são pontos notáveis. Nós temos aqui um negócio chamado τ. Esse τ ele representa para a gente uma constante de tempo e ele matematicamente é igual a R vezes C. R vezes C, se você fizer a análise dimensional, vai dar segundo. Então é tempo, certo? Então R vezes C é o tempo. Mas por que esse tempo é utilizado como parâmetro para o circuito RC série? Porque quando a gente chegar no período, nesse tempo, né, tal, que é o R vezes C, a gente vai chegar a 63% da carga do capacitor ou 63% da tensão. Igual se a gente estiver comparando com a tensão da fonte, certo? Então, quando ele chegar nesse período R vezes C, e R vezes C é uma coisa muito prática de se medir, porque é muito fácil medir resistência e medir capacitância, né? Então, a gente pode chegar a esse valor aqui e a partir disso nós temos também, nós vamos ver, equacionar isso, né? Que se eu tiver 5 vezes o tal, eu vou chegar aí a quase a carga do capacitor na íntegra, totalmente, né? Ou seja, quando a gente tiver o 5 tal na nossa equação que nós vamos deduzir, a gente vai ter 99% da tensão da fonte, a tensão que está alimentando o circuito. Então é por isso que o tal é importante. Porque eu sei que quando a gente está no tempo tal, é 63% da tensão, e quando nós chegamos no 5 tal, a gente tem 99% da nossa tensão na fonte. Isso aqui é o que? O processo de carga. No processo de descarga, a gente vai ter o seguinte, ó. Imagina que eu tenho essa chavinha aqui. Nessa primeira situação poderia também ser essa mesma chave, certo? Então, o que a gente vai ter aqui é, se fosse na carga, a chave estaria nessa posição. Nesse caso, como é a descarga, então ó, a fonte vai sair, não vai mais alimentar o circuito. Então, depois de um tempo bem longo, né, a gente chegou aí a 100%, e agora a gente vai tirar a fonte de alimentação, pegar a carga do capacitor e passar agora a alimentar o meu circuito. Então o que nós vamos ter aqui é que a carga do capacitor, agora a tensão que foi acumulada, a energia potencial que foi acumulada nele, é a energia potencial elétrica na forma de campo elétrico, certo? Então essa energia que foi acumulada aqui, ela vai se dispersar na forma de calor nessa resistência. E como é que ela vai acontecer? Ó, como as cargas vão sendo distribuídas para o circuito agora, então a tensão ela vai começar a cair, que é o que? A descarga do capacitor. Então quando a gente está alimentando o circuito, a tensão sobe, ela cresce. Quando a gente está descarregando o capacitor, a tensão vai diminuir até chegar a zero. Dessa forma que também nós chegamos à conclusão de que o tal é importante, porque quando a gente está no tal, na descarga, a gente vai chegar a 37%. Então a gente pode até ver que isso aqui é complementar, ó, 63%, 37%, se a gente juntar, dá 100%.
Então, se a gente juntasse as duas curvas, a gente teria sempre o 100% da carga, o 100% da tensão da fonte, analisando aqui os dois paralelamente. Então, vamos iniciar a nossa análise aqui desse circuito. Então, vamos pegar aqui esse primeiro, dessa figura 3.2, certo? Que pode ser essa figura aqui também, sem nenhum problema. Então, a gente sabe, pela lei de Kirchhoff, imagine que está ligado aqui, nessa posição, né? Isso aqui está desligado. A gente está analisando aqui a primeira situação, certo? Pela lei de Kirchhoff, nós sabemos que a tensão na fonte menos a tensão no resistor, que a gente vai chamar VR de T, menos a tensão no capacitor VC, pela lei de Kirchhoff, VC de T, na verdade, né? Tudo isso aqui é igual a zero, tá? E aí, como é que a gente vai chegar a fazer essa dedução? O que a gente tem que entender aqui, pessoal, é que algumas coisas aqui, elas dependem da carga, né? Por que isso que eu estou dizendo? Porque a gente pode dizer assim, ó, E menos quem é a tensão no resistor. Eu sei que é R vezes I de T. É a resistência vezes a corrente, primeira lei de Ohm. Menos quem é a tensão no capacitor. Eu sei que Q no capacitor é igual a CV. Então, eu sei que V é igual a Q dividido por C. Então, eu sei que aqui no capacitor, a gente vai ter Q de T dividido por C. Tudo isso aqui igual a zero. Isso aqui é constante, porque nossa fonte é contínua. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, passar para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo, não? E aí, a gente multiplica todo mundo por menos 1. Então, eu já vou economizar esse passo, vai ficar assim, ó. R vezes I de T menos Q de T dividido por C, mais, né? Porque a gente multiplicou tudo por menos 1, é igual a E. Pronto. O que ficou o E positivo? Que iria passar para o outro lado negativo, multipliquei todo mundo por menos 1. Pronto. Só que aqui, pessoal, a gente ainda tem uma coisa, tem um I, né? Eu sei que esse I de T, ele é a variação da carga em função do tempo, é o dq dt. Então a gente pode dizer que isso aqui é o R vezes dq dt mais Q de T, aqui é o dq de T, né? A carga em função do tempo, dividido por C, que é tudo igual a E. Pronto. A gente está chegando aqui a uma coisa bem interessante, certo? Que é uma equação diferencial, uma equação ordinária, né? Uma EDO de primeira ordem, certo? Mas para a gente chegar num modelo que a gente possa resolver de forma mais simples, é importante que a gente desapareça com esse R daqui. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos multiplicar todos os lados da equação por 1 sobre R. Por que estou fazendo isso, pessoal? Somente para poder eliminar esse R aqui desse primeiro termo do dq dt. Então vai ficar esse R com esse morre, né? Fica dq dt. 1R vezes aqui vai ficar Q de T dividido por RC. Perceba que o RC a gente já conhece, né? Que o RC é o tal. Então a gente poderia até escrever tal aqui embaixo, mas não agora. E aqui a gente tem a tensão na fonte dividido pela resistência. Pronto. Nós estamos chegando aqui a um modelo, né? Estamos quase chegando aí numa coisa parecida com uma equação, né? Como eu estava dizendo, uma equação diferencial, certo? Nesse modelo aqui, ó, P de x vezes o y igual a um Q de x. O que é que eu estou comparando com esse modelo aqui específico de equação diferencial? Porque quando eu tenho esse modelo específico aqui, que eu posso usar a técnica do fator integrante, certo? Que a gente tem aqui que o fator integrante é igual ao exponencial da integral do nosso P de T dt. Pronto. Então, ó, se a gente perceber, essa equação que nós temos aqui é muito parecida com essa aqui. Elas duas são muito parecidas, porque ó, aqui a gente tem o dq dt e aqui a gente tem a derivada primeira. Ou seja, aqui pode ser, a gente pode entender que isso aqui é Q', ó, Q'. Mas a gente tem aqui, ó, se a gente está dizendo que isso aqui é o nosso Q', né? Então o nosso Y é Q, né? Então a gente teria aqui, ó, isso aqui seria o Q, é o nosso Y. Então o nosso P de X seria 1 sobre RC. Tudo isso aqui igual a E sobre R. Pronto. Agora a gente vai usar epsilon, desculpa, né? Aqui é um epsilon. Então agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai utilizar uma propriedade, que é essa propriedade aqui que eu falei, do fator integrante, para poder resolver essa equação. Porque só pegando dessa forma aqui eu não vou conseguir resolver. Tem duas formas, né? Pelo menos que eu conheço, duas formas que a gente poderia resolver, que é por Lagrange ou através do fator integrante, que eu acho que fica mais simples. Então, o que é que a gente pode fazer agora aqui?
Quando a gente vai utilizar o fator integrante, a gente multiplica todos os termos da equação por isso aqui. E aí a gente vai chegar assim, ó, só fazendo logo a comparação aqui, a gente sabe que o P de x é igual a 1 sobre RC. Não é isso? Ó? Porque o P de x é o que acompanha o nosso y, e o y é Q. Então, ó, 1 sobre RC é o nosso P de x. Então, a gente pode dizer que o nosso fator integrante, P de t, vou chamar aqui, certo? O nosso fator integrante vai ser exponencial de 1 sobre RC dt, certo? Então, o nosso fator integrante vai ser exponencial. 1 sobre RC é constante, né? Então, vai sair aqui, vai ficar só assim, ó, t sobre RC, que é integral de dt. Então, a gente chegou aqui no nosso fator integrante e agora nós vamos multiplicar aqui. Então, vai ficar assim, ó, e elevado a t sobre RC vezes Q' mais 1 sobre RC vezes exponencial t sobre RC vezes Q. Tudo isso aqui é igual exponencial de novo, ó, exponencial de t sobre RC vezes E sobre R. Vou separar aqui. Pronto, agora, pessoal, a gente vai chegar no artifício, que é o artifício que vai nos possibilitar resolver essa equação aqui de maneira simples. Qual é o artifício? Ó, perceba que a gente tem assim, ó, nós temos aqui um μ, né, esse fator integrante, vezes o Q' mais, a gente tem aqui, ó, a derivada do m, isso aqui é a derivada do nosso fator integrante, vezes o Q. Tudo isso aqui igual a E elevado a t sobre RC vezes epsilon sobre R. Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui? Percebam que isso aqui é a derivada do produto, né? Então, a gente pode dizer que isso aqui é o nosso fator integrante. Isso aqui é a mesma coisa do nosso fator integrante vezes Q derivado. O nosso fator integrante é isso aqui, que eu vou já substituir. E aqui a gente tem, ó, é o nosso E elevado a t sobre RC vezes epsilon sobre R. Então, ó, a gente vai ter assim, nós temos aqui que isso, que eu vou substituir, é o E elevado a t sobre RC vezes Q', não é isso? Aqui é a derivada, é igual, vou botar para cá, E sobre R vezes exponencial de t sobre RC. E agora a gente pode, né, fazer integral em ambos os lados, e aí a gente vai encontrar quem vai ser a nossa tensão no capacitor, que esse é o nosso objetivo aqui nessa equação. Então, se a gente for fazer a integral da derivada, é o próprio argumento aqui, né? T sobre RC, que no caso aqui é dt, tá, pessoal? Não estou colocando porque nesse caso nem vai precisar. Aqui é dt, realmente a gente vai ter isso aqui. Aí, porque se eu colocar dt de um lado, tem que ter dt do outro, né? Porque eu tenho que derivar ou integrar sobre sempre a mesma variável. Então, aqui vai ficar, ó, isso aqui é constante, então vai ficar E sobre R vezes a integral da exponencial, que é t sobre RC dt. A gente sabe que a integral de E elevado a U du é igual a E elevado a U mais uma constante, certo? Então, se a gente for analisar aqui, o nosso U seria t sobre RC. Então, du seria 1 sobre RC dt, certo? Então, fazendo aqui esse procedimento, a gente vai ter assim, exponencial de t sobre RC vezes Q vai ser igual a E sobre R vezes, aí a gente vai ficar com isso aqui, ó, vai ser E elevado a U, certo? Ó, vezes, se a gente for olhar assim, ó, E elevado a U, é isso aqui, beleza. Só que quem é o meu D de T, ó? Meu D de T, se eu isolar aqui, vai ser RC vezes DU, certo? Então, nós vamos ter assim, ó, que isso aqui é a nossa integral do E elevado a U, que o nosso U é T sobre RC, vezes RC DU. Então, ó, o que é que vai acontecer mais uma vez? A gente vai ter assim, ó, E elevado a T sobre RC vezes Q igual... nós vamos pegar isso aqui que é constante, jogar para fora aqui, então vai ficar epsilon vezes RC dividido por R vezes, agora sim a gente vai ter aqui, ó, integral de U du, vai ser, a gente pode colocar assim, né, ó, isso aqui tudo vai ser E elevado a U, né, que o U é T sobre RC, mais uma constante K.
Isso aqui é a nossa integral. E aí vamos passar aqui para o próximo passo, certo? A gente tem, ó, tem que esse R corta com esse R, então a gente pode fazer assim, ó. Eu vou deixar esse Q, que é um Q de T, né? Vou pegar esse C, passar dividindo para cá. E se a gente observar uma coisa, ó, esse termo todo aqui vezes o K dá uma constante. E eu vou chamar de K de novo, não tem problema, certo? Então eu vou pegar isso aqui, ó. Vou fazer assim, vou pegar isso aqui e passar dividindo, certo? Então a gente vai ficar assim, ó. E dividido por exponencial, né, de T sobre RC vezes E elevado a T sobre RC mais, aí a gente vai pegar agora K dividido, ó, passei dividindo por todo mundo, né? E elevado a T sobre RC. Agora a gente tem aqui, ó, E elevado a T sobre RC, E elevado a T sobre RC, então elimina, né? A gente pode simplificar. Então a gente ficou assim, ó, Q sobre C igual a epsilon, né, a tensão na fonte, mais K vezes, e aí nós vamos colocar isso aqui para cima, né? Só vai inverter o sinal do expoente, então vai ficar E elevado a menos T sobre RC. Pronto. Chegamos ao final? Ainda não, né? Eu vou pegar isso aqui e vou transformar no VC, porque Q sobre C é o nosso VC de T. E aqui a gente tem que o epsilon mais K vezes a exponencial de menos T sobre RC. Estamos quase chegando ao final. A gente vai chegar aqui agora um problema de PVI, que é o que? O problema de valor inicial. A gente sabe que quando o capacitor, assim que ele fecha a chave, né, ou seja, no momento zero, a gente vai ter que a tensão na fonte vai ser igual à própria tensão no resistor. Ou seja, que a tensão no capacitor vai ser zero, certo? Então a gente vai ter assim, ó, quando a gente tem capacitor no momento zero, a tensão é igual a zero, certo? Então a gente tem assim, ó, zero é igual a E, V de zero é zero, é igual a E mais K vezes, isso aqui tudo elevado a zero dá E elevado a zero, que dá 1, então é K vezes 1. Daqui a gente chega que o nosso K é igual a menos E, ou seja, o nosso K é menos a tensão da fonte. Então a gente pode afirmar agora que o nosso VC de T é igual a E menos E, que é o K, né? K é menos E, vezes a exponencial de menos T sobre RC. E agora a gente pode colocar esse E em evidência aqui, que é a tensão na fonte, e vai ficar assim, ó, E que multiplica 1 menos e exponencial de menos T sobre RC. Se você quiser chamar o RC de tal, então você pode escrever assim, ó, VC de T é igual a epsilon, ou a tensão na fonte, vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal. E aí chegamos à nossa equação do capacitor, né? No caso aqui, da carga do capacitor. Se a gente quiser fazer a tensão na resistência, né? Pela equação que a gente montou aqui no início, ó, a gente montou assim, o nosso princípio. Tensão na fonte menos tensão no resistor menos tensão no capacitor igual a zero. Então a gente sabe assim, ó, tensão na fonte menos tensão no resistor menos a tensão no capacitor é igual a zero. Isso aqui é constante, então eu posso colocar E menos VR, é o que eu estou querendo encontrar, né? Menos VC de T, né? Que no caso a gente já conhece aqui, que é o E, 1 menos E elevado a menos T sobre tal, tudo isso igual a zero. Como eu quero encontrar o VR, então eu vou pegar ele, passar para o outro lado e inverter a nossa igualdade. Então vai ficar assim, que o nosso VR de T é igual a... Ó, o VR de T vai ser igual a E menos E que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal, RC, que é o tal. Pronto. Então a gente pode dizer aqui que o nosso VR de T vai ser igual a E menos E vezes 1, né? É o próprio E, menos com menos vai dar mais E elevado a menos T sobre RC, que é o nosso tal. E agora a gente pode eliminar esse E com esse E. Chegamos aí à conclusão de que a nossa tensão no resistor durante a carga do capacitor é igual a exponencial de menos T sobre R, ou T sobre tal. Pronto. Então aqui, ó, é a nossa tensão no resistor durante a carga do capacitor. Então a gente chegou aqui a essa conclusão. E se eu quiser saber quem é a corrente do circuito durante essa carga do capacitor, né? A gente sabe que pela lei de Ohm, V igual a R vezes I.
Como é um circuito série, a corrente que tem um tem no outro. Então a gente pode dizer que o nosso I de T simplesmente vai ser o nosso VR de T dividido por R. Então a gente poderia simplesmente dizer assim, ó, I de T é igual a exponencial menos T sobre RC dividido por R. Pronto. Então isso aqui é a corrente no capacitor. Então a gente tem aqui, ó, tensão no capacitor, tensão no resistor, certo? Aqui a corrente no resistor durante a carga. E agora a gente pode analisar a descarga, né? Vamos analisar agora. Na descarga do capacitor, a gente vai ter o nosso circuito como esse que eu coloquei aqui, ó. Na descarga do capacitor, é somente isso aqui que vai ser levado em consideração, certo? Então, na descarga do capacitor, o que vai acontecer? Vai haver uma inversão da polaridade da tensão, certo? Então, agora a tensão ela vai apontar para baixo. Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês, né? A gente tem aqui, ó, no capacitor durante a descarga, vou mostrar aqui, ó, na descarga do capacitor, nós vamos ter que a tensão é isso aí que eu já acabei de mostrar a vocês, né? Porque eu vou fazer a dedução ainda. A gente tem, ó, que agora a tensão no capacitor durante a descarga ela vai diminuindo, certo? Só que a tensão na fonte ela vai inverter a sua polaridade, certo? Por quê? Porque agora o capacitor vai mandar os elétrons, né, a carga, na verdade, no sentido contrário. Então, ó, a gente vai ter que o nosso VR ele vai apontar para baixo agora, certo? Ele vai ser negativo, né? E a mesma coisa a gente vai ter também para a corrente, né? Porque a corrente vai seguir aí o nosso a tensão no resistor. Então aqui vai ficar da seguinte forma: a gente tem o circuito e nós temos que o VC de T mais o VR de T, isso aqui vai ser igual a zero, né? Fazendo Kirchhoff. Se a gente só tem agora o capacitor e o resistor aqui ligados assim, a gente sabe que fazendo aqui a soma das tensões de uma malha fechada tem que dar igual a zero. Então essa tensão mais essa igual a zero. O VC de T, a gente já sabe que é o Q sobre C, né? O Q de T dividido por C. Mas quem é o VR? É o R dQ dt, né? Que o dQ dt é a minha corrente. Tudo isso aqui igual a zero. E aí, pessoal, a gente vai chegar no mesmo molde daquela outra equação que a gente tinha visto, né? Aqui, ó, do Pxy igual ao Qx. Como a gente tinha visto aqui da equação diferencial, né? Cadê? Deixa eu subir aqui, ó. Então a gente tem que o y' mais pxy igual a qx. Então, reescrevi aqui, ó, y', px, e a gente tem o fator integrante, certo? Que vai ser exponencial de px. P de t, né? Que eu estou sempre trocando aqui, dt. Pronto, pessoal. Então, o que é que nós temos que fazer agora, né? A gente sabe lá naquela equação que a gente tem assim, ó, y' mais p de x vezes o y é igual ao nosso q de x. Só que a gente tem que organizar isso aqui, porque isso aqui é o nosso y', né? Então a gente já sabe o processo. Nós sabemos que a gente tem que deixar o dq, então o dq dt sozinho para ficar o y'. Então eu já posso multiplicar os dois lados por 1 sobre r, certo? Multiplicar os dois lados aqui 1 sobre r, esse lado todo, que vai ficar assim, ó, dq dt mais, multiplicando esse lado aqui por 1 sobre r, vai ficar q de t dividido por rc, tudo isso igual a zero. Agora nós sabemos mais uma vez quem é o nosso fator integrante, né? O nosso fator integrante vai ser exponencial da integral de p, sendo que o p, mais uma vez, é 1 sobre r, 1 sobre rc dt. Então, mais uma vez, o nosso fator integrante é exponencial, já fazendo direto, né? T sobre rc. Então, vamos fazer aqui, vamos multiplicar os dois lados pelo fator integrante. A gente vai ter E elevado a t sobre rc vezes dq dt mais E elevado a t sobre rc vezes 1 sobre rc vezes q de t, tudo isso igual a zero, que eu também tenho que multiplicar dos dois lados. E aqui, mais uma vez, nós chegamos à derivada do produto, né? Então, na derivada do produto, a gente só pode fazer isso aqui, ó, E elevado a t sobre rc vezes q. Pronto. Isso aqui é a derivada do produto, então eu vou escrever aqui como a derivada, certo? Ou eu posso colocar um dt aqui na frente. Pronto, a derivada disso aqui é a derivada do produto. E do outro lado, 0 dt. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Mais uma vez, fazer a integral.
dt, né? E a gente vai ter que a integral disso aqui, dt, vai ser e elevado a t sobre rc vezes q. E do lado de cá, a gente tem a integral de 0, é 0. Né? E 0, né? Mas aí a gente vai ter uma constante, né? Chamar de k também. Então, o que nós vamos ter aqui, nesse momento, é que o nosso q vai ser igual ao k dividido por e elevado a t sobre rc. Esse aqui é o nosso q. Então, reescrevendo isso aqui em função do tempo, a gente vai ter que o q de t é igual a k vezes exponencial de menos t sobre rc. Mais uma vez, nós vamos ao PVI, que é o problema do valor inicial, e a gente vai analisar, né? Nesse caso, o que é que vai acontecer? A gente vai ter assim, quando o nosso Q de T é 0, ele vai ter a carga máxima. O que é que nós sabemos aqui em relação ao problema do valor inicial, o nosso PVI? A gente sabe que o nosso Q de 0 é igual à carga máxima que esse capacitor pode acumular, que é o C vezes V, certo? Então a gente sabe que o Q0 é o CV, porque é a capacitância vezes a tensão. Ou como a gente está chamando aqui, né? Essa tensão é E, certo? Então nós vamos ter que, quando a gente tem um Q de 0, vai ser Q de 0 igual a C vezes E, que é igual a K vezes E elevado a 0. Né? Vai ficar um 0 aqui. Então a gente tem que o nosso K é igual a C vezes E. Pronto. A gente tem isso aqui, que o K é igual a C vezes E. Então, a gente pode substituir aqui e vai ficar assim, ó. Q de T é igual a C vezes E vezes a exponencial de menos T sobre RC. A gente sabe que o nosso Q de T dividido por C é o nosso VC. E aqui é E vezes exponencial de menos T sobre RC. Então, a gente ficou que o nosso V de C em função de T é igual a tensão na entrada vezes exponencial de menos T sobre RC. E aí nós chegamos a mais uma equação. E se eu quiser fazer, né, para isso, quem é então a tensão no resistor? A gente sabe que o VC de T mais VR é igual a 0. Então, nós sabemos que o nosso VR de T é igual a menos VC de T. Então, VR de T vai ser igual a menos E vezes exponencial de menos T sobre RC. Da mesma forma que se quisermos saber quem é a corrente, né, I de T no resistor, no caso, durante a descarga, vai ser VR de T dividido por R. Então, o nosso I no resistor, não do circuito, né, de T, vai ser igual a menos E sobre R vezes exponencial de menos T sobre RC. E aí, nós finalizamos essa dedução, como a gente pode ver aqui, ó, menos I sobre R, menos I vezes exponencial. Aqui a gente tem, ó, menos E vezes a exponencial, né, do menos T sobre tal. E os gráficos também, como eu estou mostrando aqui a vocês. Tá, pessoal? Espero que você tenha gostado dessas deduções, certo? Foi um vídeo, eu acho que talvez um dos mais longos que eu já fiz aqui no canal, mas essa dedução ela é muito importante para você compreender como se dá a carga e a descarga de capacitores. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades e mandar esse vídeo também para outras pessoas, para ajudar as pessoas e também ajudar o canal a crescer, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todos quanto perguntarem. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!